Oi, gente, vamos lá então. Lembra que a gente comentou que a gente vai fazer a aula 2? Vamos fazer mais um pouco de exercícios aí para te deixar bem preparado. Pessoal, então, nós vamos continuar aqui, nós vamos para a questão número 16. Então, com relação aos parasitas e as doenças que causam, pode-se afirmar que a larva miracídio do Esquistossoma mansoni penetra no homem pela pele, causando a esquistossomose. Vocês lembram qual é a larva que penetra na pele do homem, pessoal? Aquela que sai do caramujo é a cercária. Então, tá falsa, tá? É a larva cercária que penetra na pele do homem. O miracídio sai do caramujo, entra no caramujo para se transformar em cercária. Então, falsa. Vamos para a questão 2. A teníase é doença transmitida pelos ovos da Taenia solium ou Taenia saginata. E aí, pessoal, o que vocês acham? Errada também, né? Teníase é a doença transmitida pela carne do porco, no caso da Taenia solium, e do boi pela Taenia saginata. São as larvas na carne, isso é teníase. Então, tá falsa. A cisticercose é doença causada pela larva da Taenia solium? Sim, aí sim tá correto, né? Pela larva que fica no nosso organismo, encistada, né, preferencialmente no sistema nervoso, que a gente adquire através da ingestão dos ovos, tá? Na água e na vegetação. Então, tá certa a número 3. Vamos lá para 4. Ascaridíase é doença transmitida pela ingestão dos ovos da lombriga na água e nos alimentos contaminados. Também está correto. 5. O bicho geográfico é doença causada pelo Necator americanus ou pelo Ancylostoma duodenale. Tá errado, gente, é Ancylostoma brasiliensis, tá? Vamos para a próxima. A filariose que pode originar a elefantíase é causada pelo nematóide Voquireria bancroft. Isso está correto. Então, nós vamos ficar com a alternativa D de dado, ok? 3, 4 e 6 são corretas. Próximo slide. Próxima questão. Vamos ver. No ciclo reprodutivo de agentes etiológicos responsáveis por algumas verminoses, observa-se que, além do ser humano atuar como hospedeiro definitivo, outros animais também participam do ciclo, atuando como hospedeiros intermediários. O caramujo na esquistossomose, ou barriga d'água, né? O porco na teníase, no caso da solitária, da tênia, e o mosquito na filariose elefantíase, é o culex, né, gente, o mosquito. São exemplos de tais casos, né? Com relação às 3 verminoses citadas, esquistossomose, teníase e elefantíase, ou filariose, né, são essas verminoses citadas, os respectivos hospedeiros intermediários são os animais, tá? Nos quais os agentes etiológicos desenvolvem suas fases larvais, pessoal. Isso mesmo, então no caramujo tem a fase larval, que é o miracídio e a cercária, tá? No porco tem a fase larval, que é o cisticerco. No mosquito tem a fase larval, que são as microfilárias. Então, perfeita é a letra C. Tudo bem? Bora para a próxima questão? A 18 diz assim: a sombra do cedro vem se encostar no coxo. Primo Ribeiro levantou os ombros, começa a tremer, com muito atraso. Mas ele tem no baço 2 colmeias de bichinhos maldosos que não se misturam, soltando enxames no sangue em dias alternados. E assim nunca precisa de passar um dia sem tremer. Pessoal, aí nós temos sintomas de qual doença? Você já sabe? Né? A questão aí da febre de tempo em tempo, a tremedeira, né? Resulta aí da febre, a elevação da temperatura. Então, nós estamos falando de, vamos ver, o texto de João Guimarães Rosa descreve as manifestações das crises paroxísticas da malária em seu personagem. Essas se caracterizam por febre alta, calafrios, sudorese intensa, né? E tremores com intervalos de 48 horas ou 72 horas, dependendo da espécie do plasmodium. Essas crises periódicas ocorrem em razão da... Na nossa aula de malária, nós falamos disso, né? Vocês lembram que quando o mosquito pica, ele vai injetar os esporozoítos, que se transformam em trofozoítos, eles invadem as hemácias, lá dentro eles aumentam de tamanho, formando os esquizontes, sofrem aquele processo de divisão múltipla, que é a esquizogonia dentro das nossas hemácias, elas rompem liberando milhares de protozoários de plasmódio na forma de merozoítos. E quando acontece isso, eles liberam uma toxina que causa elevação da temperatura. Então, é a letra E, lise das hemácias, liberando os merozoítos e substâncias denominadas hemozoínas. Beleza? Vamos para a próxima questão, número 19.
Essa é uma questão de genética, eu vou resolver aqui no quadro, vamos fazendo junto comigo, tá? Então, pessoal, diz assim, ó. A mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. 2 caracteres estão entre os mais estudados, o tamanho da asa e a cor do corpo, condicionado por gene autossômico. Em se tratando do tamanho da asa, então vamos lá, tamanho da asa. O tamanho da asa diz que pode ser longa, que vai ser dominante, e a vestigial é recessiva. Então, nós temos a asa longa, que é a dominante, em relação à vestigial, que vai ser a recessiva. Bom, vamos usar aqui a letra da inicial da característica recessiva, tá? Como manda o figurino na genética. Então, se longa é dominante, Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, e vestigial, Vzinho, Vzinho, tá? A cor, vamos ver lá, a cor, em se tratando também da asa, a cor do corpo, né? Cor do corpinho da mosquinha. Preta vai ser dominante em relação à cinza. Então, a preta vai ser dominante em relação à cinza. Preta, ó, vamos usar a inicial aqui da característica recessiva. Czão, 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 Czinho para a preta, Czinho, Czinho para a cinza. Foi realizado, né, no experimento um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os 2 caracteres, tá? Então, entre moscas heterozigotas, então vamos pegar aqui, ó, heterozigoto para o tipo da asa e para a cor do corpo. Então, Vzão, Vzinho, Czão, Czinho com Vzão, Vzinho, Czão, Czinho, ok? Entre moscas duplamente heterozigotas. Foram surgidas aí, geradas 288 moscas. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais, o mesmo fenótipo de seus pais, né? Então, vamos fazer separadamente, porque aqui, ó, se nós fizermos aquele quadro de Pinet, gente, aquela tabela, nós sabemos aqui, ó, são 4 gametas desse indivíduo aqui, 4 gametas da mosca fêmea aqui, vão ser 16 genótipos possíveis. Muita coisa para a gente fazer, né? Muito trabalhoso, não há necessidade. Então, vamos trabalhar separadamente, como se fosse a primeira lei de Mendel. Então, vamos pegar aqui, ó, o primeiro par de genes para o tamanho da asa. Então, eu vou fazer aqui, ó, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, tá? Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Ok? Fazemos a mesma coisa para a característica da cor do corpo. Czão, Czinho com Czão, Czinho. Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho, Czinho, Czinho. Galera, nós queremos características que sejam de fenótipo igual dos parentais. Como são os parentais? Os parentais têm asas longas e corpo preto. Então, eu posso simplesmente contar aqui ou... né, eu vou mostrar para vocês as 2 maneiras, ó. Aqui nós temos a característica que está sendo pedida, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, num total de 16, tá? Ou simplesmente eu faço assim, ó. As 3 características aqui, ó, tá? São dominantes para que a asa seja longa. Então, 3/4, tá? Dessa característica aqui, do tamanho da asa, 3/4 em relação à cor do corpo. Isso aqui vai dar para a gente, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16. Então, foi a mesma contagem que eu fiz aqui, tá? E é aquele resultado lá das características, aquela proporção, né, que a gente vê de 9 para 3 para 3 para 1. Justamente 9 em 16 são os genótipos que conferem características dominantes, tá? Bom, mas nós não temos a resposta ainda, porque vejam, eu achei 9 mosquinhas com esse fenótipo, não estou falando do genótipo, é fenótipo, tá, galera? Asas longas e corpo preto. Nós achamos 9 em 16, mas quantas serão em 288 mosquinhas, tá? É essa a pergunta que está te fazendo ali. Então, fazendo a regrinha de 3 aqui, a resposta vai dar aí, vamos ver a regrinha, não vou fazer a continha agora, mas vai dar a letra 72 mosquinhas, tá? Fazendo as nossas continhas aí, são 72 moscas. Eu não resolvi, galera, mas aqui por cima, aqui, depois vocês me ajudem aí, mas acho que são 72, né? A gente vai fazer aqui
288 vezes 9 divididos por 16, tá? Então, marquem aí a letra D, se não for isso, depois a gente conversa lá, tá bem? Então, questões de genéticas como essas também são cobradas. Olha, eu coloquei para vocês perceberem, né? Trabalhando duas características ao mesmo tempo. Bora ir para a próxima questão? O gráfico mostra as taxas de glicose medidas em amostra de sangue de 2 pessoas ao longo de 5 horas. A primeira amostra de sangue foi coletada em jejum. Imediatamente depois administrou-se glicose às pessoas e a partir desse momento foram coletadas amostras de sangue a cada hora. Nesse gráfico, a curva. Então, você tem duas curvas, da pessoa 1, a curva 1, aliás, e a curva 2, né? Vamos ver aí. 1 é de uma pessoa diabética e a acentuada elevação na taxa de glicose que se observa a partir do tempo zero é devido à ação da insulina. Se a insulina tivesse agido, a glicose não estaria alta desse jeito, né, galera? Teria bem baixa porque já teria entrado na célula, então não pode ser da pessoa diabética. Aliás, é da pessoa diabética, mas não pode a insulina ter agido. Então, vamos para a próxima. 2 é de uma pessoa normal e a acentuada queda na taxa de glicose que se observa a partir de 1 hora é devido à ação da insulina. Aí sim, tá? Quando a insulina age, ela remove a glicose da corrente sanguínea, ela se liga àquela proteína sinalizadora da célula, permitindo que a glicose entre. Então, a taxa da glicose vai baixar na corrente sanguínea, tá bem? Então, a letra B está correta, né? Muito bem. Vamos para a próxima questão? 21. Em um hospital havia 5 lotes de bolsas de sangue, rotuladas com os códigos 1, 2, 3 e 4 e 5, né? Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando 2 tipos de soro, o anti-A e o anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro. Pessoal, então veja só, é uma maneira de fazer você lembrar qual tipo de sangue é, tá? Quando se coloca o soro em cima, vamos lembrar isso um pouquinho comigo aqui? Eu vou fazer só o primeiro exemplo aqui, ó. Nós colocamos o soro anti-A em cima do sangue, vamos imaginar uma hemácia, tá? Diz ali que não aglutinou, porque o soro contém os anticorpos A, tá? Se ele não aglutinou na hemácia, é porque na hemácia não tem o antígeno A, mas aglutinou quando foi pingado o anti-B. Então, quando foi pingado o anti-B, ele aglutinou, ele capturou essa hemácia, porque ela tem B. O anticorpo veio aqui e capturou a hemácia, aglutinou, reação de aglutinação. Então, indica que na hemácia tem o antígeno B, então, portanto, essa pessoa é B. Então, o primeiro código aqui vai ser o sangue B, tá? O segundo aqui, ó, veja lá, aglutinou no A. Quando foi pingado o anti-A, ele capturou o A, o antígeno A que tinha na hemácia, então, provando que o sangue é A. Então, esse é o sangue B, esse é o sangue A. Quando aglutina tanto com o soro anti-A como o B, é o AB. Não aglutinou, porque na hemácia, pessoal, quando não aglutina, mesmo você pingando lá o anti-A ou o anti-B, não vai aglutinar porque não tem antígenos, então é o sangue O, né? E aqui, ó, não aglutinou lá, mas aglutinou aqui, é sangue B também. Então, ele diz aqui, ó, quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A? Do tipo A que a gente viu apenas, né? Vamos ver aqui aonde que foi que a gente viu, aglutinou 25 litros apenas. Questão do lote 2 ali. Então, vai ser a letra B, tá bem? Muito bem. Vamos passar para a próxima questão. A eritropoetina, é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos, pessoal. Olha só, né? Questão importante, aí o dado importante também. Suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração dessa eritropoetina recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. Vamos ver, uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionado ao transporte se ela auxilia na maturação dos eritrócitos, para fazer aí o transporte de oxigênio, né, pessoal, para o aumento da produção de ATP. Então, aquela velha história que a gente comenta com vocês, do enunciado você pode chegar à resposta correta, tá? Sempre grifando, prestando bastante atenção no enunciado. Então, ficamos aí com a letra C. Vamos passar para a próxima questão.
Diz assim: a figura a seguir mostra o desenvolvimento embrionário de um ser humano e apresenta numeradas os anexos embrionários que o feto necessita para o seu desenvolvimento, pessoal. Diz lá no número 1, a vesícula vitilínica representada pelo número 1. Vesícula vitilínica representada pelo número 1, pessoal, olha lá onde é que está o 1. O 1 está mostrando aqui o córium, tá? A vesícula vitilínica está aqui, o 4. Lembra que a vesícula vitilínica é pequenininha, é atrofiada no ser humano, né? Então está errada. Vamos para a 2. O número 5 e 6 representam a cavidade amniótica. 5 está aqui, ó, a cavidade amniótica. O feto está aqui dentro da bolsa de água, né? E 6 representa o córeo. 6 não, é o âmnio, é a bolsa amniótica, que o córeo está aqui, ó, galera. Então, a 6 está errada, a 5 estaria certa, mas a 6 não. Como elas estão juntas no mesmo item, está errado. 3, o número 3 indica placenta. 3, olha lá, placenta, né, porque o córeo mais a parte do útero, o endométrio, formam a placenta, que é o principal contato do feto com a mãe, facilitando a entrada do oxigênio e dos nutrientes e eliminando as excretas do embrião na circulação materna. Tá certa? 4, o alantoide, representado pelo número 2, alantoide número 2, vamos ver aqui ele, pequenininho aqui, ó, tá? O alantoide aqui é bem pequenininho. É bem reduzido e se une ao córeo e à mucosa uterina para formar a placenta. E também auxiliando na formação dos vasos sanguíneos ali. Tá certa essa questão. 5, o âmnio representado pelo número 4. Não, o 4 é a vesícula vitilínica. A gente já viu que o âmnio está aqui, ó, tá? É a bolsa amniótica, tanto a pele como o líquido dentro. Então tá errada. Ficamos aí com a alternativa 3 e 4 são certas, letra B. Muito bem, vamos passar para a próxima questão. A 24 diz o seguinte: leia o trecho da entrevista concedida a Drauzio Varela pela geneticista Maiana Zatz a respeito da utilização das células-tronco no tratamento de doenças. O Drauzio, né? O que são células-tronco? A geneticista responde: são células que têm capacidade de diferenciar-se em diferentes tecidos humanos. Existem as células-tronco totipotentes ou embrionárias, que conseguem dar origem a qualquer um dos 216 tecidos que formam o corpo humano. As pluripotentes, que conseguem diferenciar-se na maioria dos tecidos humanos, e as células-tronco multipotentes, que conseguem diferenciar-se em alguns tecidos apenas. O Drauzio, né? No momento da fecundação, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, começam as primeiras divisões celulares e surgem as células totipotentes, que vão obrigatoriamente... me perdi um pouquinho aqui, que vão obrigatoriamente dar origem a todos os tecidos do corpo. Essas células permanecem no indivíduo pelo resto da vida? O Drauzio está perguntando e a geneticista responde: as totipotentes não. Elas existem até quando o embrião atinge de 32 a 64 células. A partir daí, torna-se o blastocisto, galera. Olha só, né? Cuja capa externa vai formar as membranas embrionárias, a placenta. Já as células internas do blastocisto, que são chamadas de totipotentes, vão diferenciar-se em todos os tipos, os tecidos humanos. Com relação às células-tronco, é correto afirmar: as células pluripotentes são as mais indicadas que as totipotentes? Não, né, pessoal? As totipotentes, sem dúvida nenhuma. As células multipotentes geram mais tecidos que as pluri? Não, as pluri geram mais, conforme a descrição do enunciado da questão, né? A explicação pela geneticista lá. A gastrulação é importante na obtenção de células totipotentes? Não, o embrião lá de 32 a 64 células é a mórula, né? Então, não. O valor terapêutico das células totipotentes é a sua capacidade de se diferenciar em todos os tecidos que constituem um ser humano? Com certeza, a letra D. Achei muito legal essa questão de células-tronco. Vamos passar para a próxima questão? 25 diz o seguinte: a Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as bromélias, e tem as orquídeas também, né, gente? São epífitas. Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes, mesmo vivendo sobre as árvores. Então, elas não têm uma relação de parasitismo, tá? Essas espécies captam água da onde, então? Pessoal, a água da chuva, né, fica empoçada nas próprias folhas dessas plantas. As folhas parecem copinhos, né? E até mesmo no caule, né, empoçado ali em depressões, ali nos caules tortos, onde essas plantas estão. Então, é dali que elas vão retirar a água, tá? Então, da chuva acumulada entre suas folhas, beleza? Então, vai ser a letra C. Muito bem, próxima questão, 26.
Uma das estratégias para a conservação dos alimentos é o salgamento, adição de cloreto de sódio, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Vocês já sabem disso, né, gente? O sal, você cria ali uma solução hipertônica para que as bactérias não apodreçam, não se apoderem desses alimentos, né? Porque a bactéria, ao se instalar ali, o que vai acontecer com ela? Sal puxa água, lembram disso? Ela vai estar numa solução hipertônica, ela vai perder a água para esse meio e ela murcha e morre, né? Então, por isso que é um processo de conservação. Então, nós vamos ficar aqui com a letra E. A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. Perfeito, pessoal. Vamos para a próxima? 27. Os meios de comunicação tentam levar os conhecimentos das descobertas científicas para a sociedade. Por isso, são muito importantes na prevenção, no tratamento de várias doenças e na melhoria da qualidade de vida. A escola também é um veículo importante de informações para constituir a base do conhecimento científico. Observe a charge a seguir. Diz ali, né? Vamos ver se a gente consegue ler, ficou pequenininho aqui. O doutor falando, né? Serve para esta e para todas as outras doenças. Tome todos os dias pelo resto da vida. O que está escrito no frasco? Informação, né, galera? Então, olha só. Com base nas informações divulgadas na mídia e seus conhecimentos, assinale a alternativa que contém uma informação errada, incorreta, tá? A malária é causada por um protozoário e transmitida pela fêmea do mosquito do gênero Anopheles, por isso uma medida profilática é evitar áreas endêmicas como a Amazônia. Uma doença bem característica do norte do nosso Brasil, né? Isso está certo, então vamos embora para frente que ele quer errada. A febre amarela é causada por um arbovírus, pelo Aedes aegypti, né? Vocês já sabem disso, cujos sintomas são febre, vômito, pele, mucosas amareladas e certamente pode ser evitada com a vacinação da população. Tá certo também? Vamos passar para a próxima. A gripe é causada pelo vírus influenza, né? Nós estamos aqui na letra C. Evite lugares fechados e com grandes aglomerações, pois a doença se transmite pelas gotículas de saliva eliminadas no espirro. O tratamento é feito com analgésico e antibiótico. Galera, até o ponto estava tudo certo, né? O tratamento é feito com antibiótico, para vírus não, né? Você tem que tomar medicamentos para baixar a febre, os sintomas causados por esse vírus, né? Mas o antibiótico não vai agredi-lo, não vai causar danos à sua célula. Então, é aí que está o erro, pecou nessa questão. Então, é essa alternativa que você vai marcar, tá? É errada. Vamos passar para a próxima questão, a 28. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos que são conhecidos como lei da uniformidade, segregação, distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Hoje sabemos que isso nem sempre é verdade. Por quê? Pessoal, claro, né? Se você tem genes em cromossomas separados, eles vão se segregar. Por exemplo, lembra daquela questão lá do gene A para a cor da ervilha e o gene B para a forma da ervilha? Eram genes para características diferentes em cromossomas diferentes. Eles se separam independentemente. Você pode ter um dominante da cor com um dominante da forma, um dominante da cor com um recessivo da forma, né? Lembram disso? Mas pensa agora comigo, se você tem genes ligados no mesmo cromossomo fisicamente, gene A, gene B, gene C no mesmo cromossomo, então é claro que eles vão se manter juntos quando forem separados, né? Os cromossomos homólogos forem separados para a divisão da célula. É isso que quer dizer nessa questão. Por isso que vai ser a letra D, ó. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos, obviamente. Tá legal? Então, letra D de dado. Bora para a próxima questão, 29. Durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. Pessoal, eu coloquei essa questão, nós não vimos ainda todas as plantas, as partes, né, de reprodução especificada em cada planta. Mas assim, o Enem gosta de cobrar muito sobre evolução das plantas.
Então, você tem aqui o seguinte, o primeiro grupo que aparece aqui são as briófitas, depois aqui você já tem ó, pteridófitas, você tem as gimnospermas e as angiospermas, são os 4 grupos predominantes de plantas, né? Na legenda diz aqui que o número 1 significa embriões protegidos no gametófito, então isso vocês ainda vão aprender direitinho, tá? Que são as briófitas e as pteridófitas ali, que aparece, né, primeiro. Tecidos condutores verdadeiros, tecidos de seiva, vai aparecer só a partir de pteridófitas, tá? Para frente. As briófitas são as avasculares, lembram disso? Formação de tubo polínico 3 só aparece em angiosperma e gimnosperma. Polinização pelo vento, característico dos pinheiros, né? Porque suas flores não são atrativas, não são perfumadas, tá? E 5, a produção de frutos, ângio, né? Proteção das sementes, somente em angiospermas. A questão pergunta o seguinte, a aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas, está indicado pelo número. Ele quer dizer o que aconteceu para que as plantas se libertassem totalmente da água, passassem a viver em qualquer lugar do ambiente terrestre. Quando a gente for aprender especificamente sobre a reprodução de briófitas e pteridófitas, vocês vão ver que elas precisam de água para se reproduzirem. De água, isso mesmo, para que o gameta masculino consiga nadar até o feminino. Angiospermas e gimnospermas não precisam mais da água para se reproduzir. Todas precisam da água para viver, mas para a reprodução, angiospermas e gimnospermas não precisam, porque apareceu o tubo polínico. Então, quando a gente chegar na reprodução dessas plantas, vocês vão lembrar bem, vão entender bem dessa questão, tá? O tubo polínico consegue, um prolongamento do grão de pólen para levar o núcleo masculino até o núcleo feminino, tá? Então, não precisa mais de água. Então, vai ser, diz aqui, ó, o tubo polínico é o número 3, então é a letra C. Tá legal? Então, 29, letra C. Vamos então passar para a próxima questão. 30. O mangue é composto por 3 tipos de árvores. Rhizóphora mangle, o mangue bravo, ou vermelho, né, nome popular. A Vicenia schaueriana, que é o mangue seriba, nome popular. E a Laguncularia racemosa, que é o mangue branco. Uma característica morfológica comum aos 3 tipos de árvores encontradas no mangue está relacionada à pouca disponibilidade de oxigênio encontrado em seu solo. A característica morfológica de valor adaptativo referenciada no texto é a... Bom, vocês poderiam ficar aqui em dúvida, né, entre a letra D e a letra E, porque ambas são características de plantas de mangue. Lembra das raízes escoras? Porque o mangue é um lugar lodoso, né? E as pneumatóforos são aquelas pontas das raízes que vêm para fora para pegar melhor o oxigênio. Como ele diz aqui, ó, referenciada no texto, por isso que a gente disse para você que o texto, né, é importante você grifar. Quando ele diz aqui que está relacionado a pouca disponibilidade de oxigênio, tá? Então nós vamos ficar com as raízes pneumatóforos ou respiratórias, beleza? Então é a letra E, ok, gente? Olha que bacana, né? Então, por aqui nós terminamos essa aulinha aí sobre essas questões aí relacionadas à prova do Enem. Pessoal, de olho então, né? Célula, doenças, funcionamento do corpo humano, características de vírus e suas doenças, tá bem? Em relação ao coronavírus, você sabe qual é o material genético dele? Você está por dentro da estrutura celular dele, da estrutura acelular dele, melhor falando, né? Da cápsula proteica, se ele é DNA ou se ele é RNA, dá uma olhadinha nisso que a gente vai conversar aí nas próximas aulas, ok? Pessoal, então fiquem bem, até uma próxima. Beijos!